Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar a lei de execução penal. Vamos voltar ao tópico. A gente viu sobre o livramento condicional, as regras, as condições para o livramento condicional. Vamos passar agora para a monitoração eletrônica. É bem simples a monitoração, tá? Não é um tema bem complicado e de fácil entendimento. Vamos lá. O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, ou quando determinar a prisão domiciliar, ou ainda aplicar a pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto ou semiaberto, ou conceder progressões para tais regimes. Já vi casos de presos que estão no regime fechado e na hora de conceder o semiaberto, o preso tem que ficar o tempo inteiro do regime semiaberto ou aberto com a tornozeleira, o tempo que for necessário que o juizado mandar, ok? Quando aplicar a pena restritiva de direito, que estabeleça limitação de frequência a determinados lugares específicos. Isso aqui acontece muito com Maria da Penha, tá? O acusado não pode chegar perto da pessoa que foi agredida, no caso, a esposa dele, alguma coisa assim. Aí o pessoal coloca no mapa lá aonde que ele não pode ir, a distância, e se ele passar essa distância, a monitoração eletrônica apita e é chamada a polícia e esse preso volta para o regime fechado, tá? Isso aqui acontece muito nesse tipo de condenação. Ou ainda a monitoração eletrônica quando conceder o livramento condicional. 146C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deve adotar com equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: receber visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder seu contato e cumprir suas orientações. Abster-se de remover, de violar, modificar, danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem faça. Se não coloca isso aqui vira uma brecha na lei violenta, né? Ó, eu não posso fazer isso, mas você pode. Então, tire o lacre da tornozeleira e tá tudo bem. Não é assim que funciona. A violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo poderá acarretar, a critério do juiz, ouvido o MP e a defesa, contraditório e ampla defesa, a regressão de regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar. Ok? A advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas no inciso 1 a 4 desse parágrafo. A revogação do livramento condicional. Tudo isso aqui poderá ser revogado caso aconteça alguma dessas coisas. Ok? A conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessário ou inadequado ao caso. Se o acusado ou condenado violar os deveres que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. 46E. O condenado por crime contra a mulher por razões de condição do sexo feminino do Código Penal, ao usufruir de qualquer benefício que ocorra à sua saída do estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Parágrafo 1º do artigo 121-A do Código Penal. 121-A, parágrafo 1º. Cadê? Aqui. Cento e vinte e um a aqui, ó. Feminicídio. Foi aquele caso que eu falei pra vocês. Parágrafo 1º. Matar a mulher em razão do sexo feminino. Considera-se que a razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação à condição
de mulher, ok? Dos tipos de pena das penas restritivas de direitos. 147. Transitada e julgada a sentença que aplicou a pena restritiva de direito, o juiz da execução de ofício a requerimento do MP promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, ajustando-se às condutas pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou programa comunitário estatal. O que são penas restritivas de direito? Beleza? Tá aqui. Ele mesmo já falou. Prestação de serviço à comunidade. Caberá ao juiz de execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com suas aptidões. Se esse serviço aqui é pago, não deixa de ser uma condenação, correto? Vira um outro trabalho. Determinar a intimação do condenado, cientificando-se da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Alterar a forma de execução a fim de ajustá-las às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Parágrafo 1º. O trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado sábado, domingo ou feriado, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo juiz. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. A entidade beneficiada com a prestação de serviço encaminhará mensalmente ao juizado da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre a ausência ou falta disciplinar. Limitação de fim de semana. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-se o local, dias e o horário a que deverá cumprir a pena. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas a atividades educativas. Aonde que é feita a limitação de fim de semana? A gente já leu? Vou voltar lá para a gente ler, beleza? Para a gente ver. Deixa eu tirar o zoom aqui. Limitação de fim de semana é cumprida aqui, ó. Aqui. Ok? É cumprida aqui. Aqui, ó. E da limitação de fim de semana é cumprida na casa do albergado. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atividades educativas. Parágrafo único. No caso de violência doméstica e familiar contra a criança, adolescente e a mulher, e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Isso aqui, do limitação de fim de semana, se aplica à prestação de serviço à comunidade também. Deu um Ctrl+C, Ctrl+V ali. Interdição temporária de direitos. Caberá ao juiz de execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá o seu início. Artigo 47, inciso 1 do
CP 47, inciso 1. 47. A pena de interdição temporária de direitos são: proibição do exercício do cargo, função, atividade pública, bem como mandato eletivo. Proibição do exercício de profissão, atividade do ofício a que dependam de habilitação especial, com licença ou autorização do poder público. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Isso são a interdição temporária de direito. Isso é a interdição temporária de direito. Ok? Nas hipóteses do inciso 2 e 3 do Código Penal, o juiz de execução determinará a apreensão dos documentos que autorizem o exercício do direito interditado. Acabei de ler. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz de execução o descumprimento da pena. A comunicação prevista nesse artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado, ou seja, qualquer pessoa que se sentiu lesada com isso daqui pode denunciar, pode comunicar, ok? Suspensão condicional da pena. Pessoal, isso aqui é um tema bem difícil de explicar. É bem complexo. Não é impossível de aprender, ok? Ele vai remeter a gente lá para o artigo 77 a 82 do Código Penal. Vou ler esse primeiro aqui. Vou lá no Código Penal. Vou explicar, vou ler lá esse 77 a 82 do Código Penal e vou fazer um esquema explicando a suspensão condicional da pena. Isso daqui, quando vocês ouvirem falar da suspensão condicional da pena ou sursis, suspensão condicional da pena. Na hora que eu ler isso daqui, eu vou explicar o sursis, vou fazer o esquema, daqui para baixo vai ficando mais fácil de entender, ok? Vamos lá. Bastante atenção. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista no artigo 77 e 82 do Código Penal. Você tem uma pena. Menor que 2 anos, ok? E o juiz aí suspender pelo período de 2 a 4 anos uma condenação que é menor de 2 anos? Sim. Vamos lá explicar. Vamos lá ler o 77 e 82 do Código Penal. 77 a 82 do Código Penal. Esse trechão aqui, ó, requisito de suspensão da pena até aqui embaixo aqui. Vamos lá. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade antecedente à conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse Código. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. A execução da pena de privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razão de saúde que justifica a suspensão. Esse camarada aqui é igual a esse daqui, só que esses prazos aqui mudam, mas o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde que justifiquem a suspensão, ok? Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade. Olha só que legal. Independente do tempo, o primeiro ano, serviço à comunidade. Ou submeter-se à limitação de fim de semana. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz
poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente, ou seja, são mais de uma ou todas. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as atividades. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. 80. A suspensão não se estende a apenas restritivo de direitos nem a multa. Ok? Revogação obrigatória. A suspensão será revogada se, durante o prazo, o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, frustrar, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetuada sem motivo justificado, a reparação do dano, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 desse Código. Não presta serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. Revogação, isso aqui é a revogação obrigatória. Não cumpriu isso aqui, revoga o livramento, o sursis, ok? Revogação facultativa. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo, o outro era crime doloso, ou por contravenção. Crime culposo e contravenção são crimes menos graves, por assim dizer. Vou dar um exemplo de contravenção bem clássico. É clássico de explicar, não o que acontece muito. Você mora num prédio e você tem as plantinhas lá no seu prédio. No seu apartamento, você foi lá e colocou um vaso de flor na janela do prédio. Bateu um vento, o vaso de flor caiu, bateu na cabeça de alguém lá embaixo, essa pessoa morreu. Você vai responder por isso? Você teve a intenção de colocar lá para matar alguém? Não, então é um crime culposo ou contravenção. Ok? Prorrogação do período de prova. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até no máximo, se esse não foi o fixado. Esse prazo é esse aqui, ó, 2 a 4 anos, até o máximo. Ou vai pegar o mínimo 2 anos e 6, 3, ou no máximo 4. É esse máximo que ele está falando aqui. Ah, prova até o máximo. E este não foi o fixado. Cumprimento das condições. Expirado o prazo, sem que tenha havido a revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Vamos lá. Vou explicar agora o que é o sursis, explicar esse camarada aqui. E cadê? E esse daqui, ó, que são basicamente a mesma coisa, só que com os tempos maiores. Vamos lá, vou abrir meu Paint aqui porque eu preciso desenhar e eu preciso de espaço. Vamos lá. Vamos lá. Explicando sursis. Você tem um rapaz chamado João. Pincel preto. Você tem aqui o João. João, 30 anos, casado, trabalha como mecânico, nunca foi preso, nunca teve condenação, nunca teve nada. Um belo dia o João tá dirigindo seu carro lá, embriagado, bate, briga com uma pessoa lá e o João e essa outra pessoa vai às vezes de fato e os dois caem na porrada. O Ministério Público, o João vai ser denunciado, o Ministério Público vai oferecer denúncia e o juiz concedeu uma cadeia de não vou colocar 1,6 não, 1 ano e 6 meses para João.
vai começar a ver os requisitos. A suspensão condicional da pena, como a gente viu aqui, ela não pode ser superior a 2 anos. O juiz foi lá e condenou o João a quanto tempo? 1 ano e 6 meses, ok? É menor do que 2 anos? Sim. João é reincidente. João é reincidente em crime doloso. João é primário. É reincidente em crime doloso? Não. A personalidade, a conduta, os antecedentes e as circunstâncias do fato ajudam o João a conseguir o livramento condicional, a suspensão condicional da pena? Sim, claro, ele é casado, tem um emprego fixo. Sim. A pena pode ser substituída, essa pena dele de 1 ano e 6 meses, por prestação de serviço comunitário ou multa? Suponhamos que não, ok? Vamos trabalhar nesse raciocínio. O juiz deu 1 ano e 6 meses para ele de condenação. Ele entrou em todos os requisitos do sursis. O juiz fala assim: ô João, visto tudo isso, você preencheu os requisitos do sursis. Eu vou suspender a sua cadeia. O juiz pode suspender a cadeia dele entre 2 a 4 anos. Vou colocar aqui o tempo de 3 anos. Aqui. O juiz vai falar assim: João, eu vou substituir a sua pena pelo sursis durante 3 anos. O João vai ter as condições lá durante 3 anos de seguir tais determinações que o juiz mandar durante os 3 anos. João, ó, você dirigiu embriagado, então eu não quero que você consuma álcool nesse tempo. Vai estar uma das condições. Eu não quero que você se aproxime da pessoa que você foi em vias de fato lá depois de ter batido o carro e dirigido embriagado. Ô, João, eu não quero que você faça tal coisa. Vai estar tudo descricionado lá, durante 3 anos. Durante 3 anos, o João seguiu tudo à risca. O juiz foi lá e falou assim: beleza, seguiu tudo à risca, você não deve mais nada para a justiça. Ok? Você não deve mais nada para a justiça depois dos 3 anos. Beleza, esse caso aqui está encerrado. Vamos supor que João, agora, foi condenado a 3 anos de suspensão condicional da pena. E lá, fazendo 2 anos e 6 meses, o João, mecânico, pegou o carro, dirigiu, embriagado, parou numa blitz, o juiz pegou, a polícia militar pegou ele e falou: ué, João, você tá com sursis em aberto aqui e você tá dentro do prazo, tá dirigindo embriagado, e o juiz falou que você não pode dirigir embriagado. Vou revogar o seu sursis. Esses 2 anos e 6 meses, o juiz mandou ele ficar 3 anos no sursis. 2 anos e 6 meses, faltava 6 mesezinhos para ele terminar isso aqui. O João vai pro regime mais gravoso, certo? Ele vai pro regime fechado, semiaberto, aberto. Ele vai para o regime mais gravoso e essa condenação de 1 ano e 6 meses ele vai ser cumprido em um dos regimes que o juiz estabelecer. Mas e esse tempo, esses 2 anos e 6 meses que o João ficou na rua, perdeu, entre aspas, era o período de prova dele. O juiz mandou o João ficar 3 anos em período de prova para mostrar para o juizado que ele não ia cometer nenhum delito. Com 2 anos e 6 meses o João cometeu o delito, já era. Os 2 anos e 6 meses ele perdeu tudo. Agora ele vai lá e vai cumprir 1 ano e 6 meses que ele foi condenado lá no início. Deu para entender? Isso é o sursis.
Aí, de 2 a 4 anos. Nesse caso aqui, o juiz poderia dar um prazo de 2 a 4 anos para o João ficar, entre aspas, em período de prova. Nesse caso que eu dei, ele ficou em 3. Nesse camaradinho aqui, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Aqui, em vez de ser 2, vai ser 4 anos. Poderá ser suspensa por 4 a 6 anos. Vou apagar aqui. Poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, caso o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde que justifiquem a suspensão. É a mesma coisa, só que aumentou os prazos para esses dois tipos de público aqui, ó. 70 anos de idade ou razões que justifiquem a suspensão. Ok? Imaginem o mesmo exemplo, só que em João, em vez de ter 30 anos, ele é um senhor de 71 anos, que ainda trabalha, goza de boa saúde, foi condenado por dirigir embriagado. Uma cadeia é menor que 4 anos? Sim, o juiz vai lá e vai suspender, pode suspender essa cadeia dele por 4 a 6 anos, seguindo a mesma coisinha aqui. Só que em vez de ser 3 aqui do exemplo que eu modifiquei, vamos colocar aqui 5 aninhos. Um prazo, esse prazo de 5 anos tem que estar dentro desse intervalo aqui. Deu para entender o SURSIS? Se não, voltem para o primeiro exemplo. Vejam o que eu falei sobre o SURSIS. O mesmo caso, o mesmo exemplo que eu dei nesse primeiro caso aqui, não maior que 2 anos, pode ser suspenso por 2 a 4 anos, equivale a esse caso aqui, tá? Não superior a 4 anos, o que muda são os anos, ok? Caso seja maior de 70 anos ou razões de saúde que justifiquem a suspensão. O SURSIS é uma matéria chata que tem que saber. Infelizmente tem que saber, ok? Pronto, li isso daqui, li o artigo 77 a 82 do Código Penal e expliquei o SURSIS. Vamos continuar aqui até a pena de multa. 157. Sabendo de tudo isso agora que sabemos o que é SURSIS, o juiz ou tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Concedida a suspensão condicional da pena, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado. Isso aqui. Começando esse a ocorrer da audiência prevista no artigo 160 dessa lei. Tá aqui para baixo, a gente já vai ver ele. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviço à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78. A gente já viu qual que é o artigo 78. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo de ofício a requerimento do MP ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. A fiscalização do cumprimento das condições, regulada nos Estados e Territórios ou DF, por normas supletivas, será atribuída a serviço social penitenciário, patronado, conselho da comunidade ou instituição beneficiada com essa prestação de serviço, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo MP ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.
O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar as observâncias das condições que está sujeito, comunicará também sua ocupação e os salários ou proventes do que vive. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer feito capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificações das condições. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, para os quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juiz da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, a de realizar audiência admonitória. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Se ele descumprir, o que acontece para ele? Ó, vai cumprir a pena de ponta a ponta. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão condicional da pena ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Se o cara foi intimado pessoalmente ou por edital no prazo de 20 dias e não comparecer, ele vai cumprir a pena de cabo a rabo que o juiz ordenou. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81, respectivos parágrafos do Código Penal. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pela MP, para instruir processo penal. Beleza, vamos falar da pena de multa e depois a gente encerra o vídeo que ainda tem um tempinho. Pessoal, deu para entender o sursis? Depois que a gente entende, fica um pouco mais fácil. Mas, aquilo que eu falei, tem que andar junto com o Código Penal. Não tem como, tem que andar junto. Beleza? Pena de multa. Extraída a certidão de sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá com título executivo judicial, o MP requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora, ou seja, depois de a certidão de sentença condenatória com trânsito em julgado, o cara tem 10 dias para pagar a multa ou nomear bens à penhora. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa ou depósito da importância, proceder-se à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão no que dispuser a lei processual civil. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 dessa lei, que é isso daqui. O prazo, o valor e os bens a penhora. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. O juiz... Deixa eu grifar isso aqui. O juiz poderá determinar que a cobrança de multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses
de limite máximo de desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo de 1/10. Ou seja, a quarta parte ou 1/10. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164, os 10 dias, até o término do prazo, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas, ou seja, pode partir do próprio condenado essas prestações que seja passível para ele, sem o juizado já vir direto com essas porcentagens descontando na remuneração dele. O juiz, antes de decidir, poderá determinar as diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o MP, fixará o número de prestações. Se o condenado for impontual ou se melhorar a situação econômica, o juiz de ofício a requerimento do MP revogará o benefício, executando-se a multa de forma prevista nesse capítulo, ou prosseguindo na execução já iniciada. Fica a critério dele, ou mantém o que já está, ou aumenta. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. O cara, pena privativa de liberdade de regime fechado, está trabalhando na cadeia, a pena de multa pode ser aplicada junto com a pena privativa de liberdade. Porque ele estando trabalhando, ele recebe pecúlio. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos desse capítulo. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior nos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Sucis. Tá lá de sucis, tá na rua, mas tá pagando a peninha de multa. Beleza? Acredito que na próxima aula na próxima aula, não, no próximo vídeo, a gente termina a lei de execução penal, a falar das medidas de execução de segurança, os incidentes de execução e a gente finaliza essa criança aí. Beleza? Pessoal, bastante atenção nessa pena de multa, bastante atenção no suspensão condicional da pena, beleza? No SUSIS. É um tema chato, complexo e que se cair aquele filtro que eu falei para vocês da galera que faz na emoção, que se inscreve só para fazer a prova, o que se inscreveu e estudou durante o edital, esses caras aqui vão dançar. Se cair suicídio, esses caras que dançam. Só vai saber fazer isso aqui quem tá estudando bem antes do edital e quem caiu de cabeça nos estudos. Beleza? É isso. Até a próxima. Valeu!